Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente ir para a pauta principal, somente aqueles recadinhos padrão. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, verifica se o YouTube não te desinscreveu. Se ele te desinscreveu, se inscreve novamente. Aproveita para ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Só lembrando que nós temos vídeo todos os dias, só não temos quando é dia de jogo, porque aí a gente lança o pré e o pós, então como já vai ter dois vídeos no canal, não tem necessidade de ter um terceiro vídeo para não ficar muito poluído de conteúdo aqui no canal, ok? Só lembrando também que a gente tem ativo aqui no canal duas ferramentas. A ferramenta do Seja Membro, caso você cogite ser membro, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E a ferramenta Valeu, que você contribui com qualquer valor aqui para o canal e o seu comentário fica em destaque no vídeo em que você resolveu colaborar. Beleza? Recados dados, vamos para a nossa pauta principal, que é o nosso pré-jogo de lei de Portuguesa e São Paulo. Portuguesa e São Paulo se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Paulista, se enfrentam no Canindé, com transmissão de Record TV, Cazé TV, Nosso Futebol, Zap Sport e o Allplay. Esse jogo vai acontecer às 9h35 da noite, com transmissão nesses locais que eu falei, e vai ser apitado pelo árbitro Matheus Delgado Candansan. O Matheus Delgado Candansan, ele já é um velho conhecido da torcida São Paulina. Para quem não se lembra, eu vou relembrar aqui para vocês que esse árbitro apitou São Paulo e Palmeiras e ele foi muito polêmico. Ele deu pênalti pro Palmeiras, não deu pênalti pro São Paulo, não expulsou o Richard Rios numa ocasião onde o Richard Rios deu uma entrada muito desproporcional no Pablo Maia, poderia ter lesionado o Pablo Maia e mesmo assim ele não expulsou. Então é um árbitro velho conhecido do São Paulo, que inclusive a diretoria pediu para que ele não apitasse mais os jogos do São Paulo, porém a Federação Paulista, como dizia antigamente, quebrou o pau no ouvido e não tá nem aí pra nada, escalou o cara para apitar Portuguesa e São Paulo. Esperamos que ele faça um bom jogo, esperamos que ele tenha aprendido com os erros do passado e que ele apite corretamente para não ter nenhum tipo de polêmica nem nada envolvendo a arbitragem, porque eu particularmente eu não gosto quando a arbitragem ela tenta tomar o favoritismo, ela tenta tomar o protagonismo da partida. Eu acho que os protagonistas são os jogadores que estão lá para fazer um grande jogo de futebol. E não um árbitro com decisões equivocadas que podem prejudicar tanto um time quanto o outro. Não tô nem falando que ele vai apitar a favor da Portuguesa, que ele vai apitar a favor de São Paulo. Eu tô falando num contexto geral, que eu não acho legal o árbitro querer tomar o protagonismo da partida. Acredito que todo mundo concorde com isso. Vamos lá, galera. Retrospecto aqui da Portuguesa, tá? A Portuguesa, ela tá no grupo que tem Guarani, Santos, Bragantino e a própria Portuguesa, no caso. Atualmente, eles têm 2 pontos em 4 rodadas disputadas, eles têm 2 pontos. Eles têm 2 derrotas e 2 empates. O líder do grupo é o Guarani, seguido do Santos. O Guarani tem 7 pontos, o Santos tem 4 pontos. São Paulo tá no grupo C do Campeonato Paulista, então tem São Paulo, Novo Horizontino, Noroeste e Água Santa. São Paulo com 3 pontos, Novo Horizontino com 6, Noroeste com 5 e Água Santa com 3. Só lembrando que o São Paulo tem uma partida a menos, porque na época em que estreou o Campeonato Paulista, São Paulo estava na FC Series. Então, tem um jogo a menos do que todos os outros do grupo, por isso que o São Paulo ainda assim ocupa a primeira colocação com 7 pontos. Vamos falar um pouquinho sobre o retrospecto da Portuguesa nesse Campeonato Paulista. A Portuguesa estreou contra o Palmeiras, perdeu de 2-0. No sábado, dia 18 de janeiro, a Portuguesa empatou com o Novo Horizontino, que está no grupo do São Paulo. E na quarta-feira, no dia 22 de janeiro, a Portuguesa empatou com a Ponte Preta em 0-0. Teve lance de expulsão nesse jogo. E no domingo, agora, dia 26, o Mirassol venceu a Portuguesa por 2-1. E hoje, Portuguesa e São Paulo se enfrentam. A gente tem uma promessa de time misto, acredito que time reserva mesmo. Ainda não foi soltada nenhuma informação sobre o jogo de hoje, porém, aqui saiu uma escalação do GE como provável escalação do São Paulo. Então, qual seria? Jandrei no gol, Sabino e Juan na zaga, Patrick e Ferrarese nas laterais, Bobadilha, Marcos Antônio e Matheus Alves. Matheus Alves é o jogador da base. Ferreira, André Silva e Eric. O Ferreira é o Ferreirinha, não é o Lucas Ferreira, jogador da base. Essa escalação aqui foi soltada pelo GE. Pode ser que tenha alterações. O que nós sabemos é que provavelmente ele vai sim poupar
quase todo o time, na verdade, todo o time titular que entrou em campo contra o Corinthians no final de semana. Ele vai poupar, talvez poupar para o clássico de sábado contra o Santos na Vila Belmiro. Então é um time misto aqui que vai... Misto, eu nem digo misto, é completamente reserva. Na verdade, é que o Ferreira virou reserva, né? Virou banco. Mas é um time basicamente aqui reserva para enfrentar a Portuguesa. Apesar de ser um time reserva, eu acho que é um time com boas peças. Então, no caso do Matheus Alves, que foi destaque na Copinha, Ferreirinha, Eric, André Silva, tem uma certa mobilidade. Acho que isso vai ser favorável para o São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo tem, sim, possibilidade de pontuar no Campeonato Paulista. A Portuguesa não vem fazendo um bom Campeonato Paulista, mas isso não significa que vai ser um jogo fácil para o São Paulo, que vai ser um jogo tranquilo, que o São Paulo vai conseguir o resultado facilmente. Acho que não, mas é um bom jogo para o São Paulo pontuar. Não acho que esse time reserva seja um time ruim. Tem algumas peças que me preocupam, como no caso a zaga do São Paulo, as laterais, Patrick, Ferrarese. A gente tem o Moreira, para que você vai colocar o Ferrarese improvisado? Apesar de que o Moreira foi negociado com o Porto, vai viajar nos próximos dias para fazer exame lá com o Porto, assim como o William Gomes também. Então a gente já não tem mais à disposição. Então eu entendo até essa questão. Mas acho que é um bom jogo para o São Paulo pontuar. Vai ser um bom jogo de assistir. Acho que é um jogo tranquilo. É só ter a cabeça no lugar, colocar a bola no chão, jogar com calma, com tranquilidade, não cair em pilha de adversário, não cair em pilha de arbitragem. Que eu acredito que tenha tudo para ser um bom jogo. A única coisa que eu me questiono é referente a poupar jogadores. Eu entendo que a gente tá no começo da temporada, eu entendo que o São Paulo tava lá nos Estados Unidos, mas eu me questiono. Nessa altura do campeonato, pra que você vai poupar jogadores se é necessário que esses jogadores joguem junto pra entrosar? Pô, a primeira rodada já foi o time reserva, obviamente, porque tava lá na FC Series. A segunda rodada foi o time titular contra o Guarani. A terceira rodada no Clássico foi, obviamente, o time titular. Hoje contra a Portuguesa, por que não colocar alguns jogadores, não colocar um time 100% reserva, mas por que não colocar alguns jogadores que jogaram contra o Corinthians? Por exemplo, Caleri, Luciano, Alisson, Pablo Maia, a zaga Arboleda. Por que não? Porque até o Rafael vai ser poupado nesse jogo. Se a gente tá no começo da temporada, a gente não tá nem falando que na semana que vem a gente vai ter um jogo da Copa do Brasil, do Brasileirão. A gente tá no começo da temporada. Por que no começo da temporada você vai poupar time? Pro clássico contra o Santos? Não faz sentido na minha cabeça. Se você tem um elenco titular, você tem que colocar aquele elenco para jogar. Eu nunca vou entender essa questão de poupar. Então, se você vai poupar, pelo menos promove lá, coloca o Ferreira, promove o Mike, coloca ele na lateral, coloca o Matheus Alves, coloca o Rian Francisco. Já que você vai poupar tanto, mescla com os meninos da base. Acho mais interessante. Mas enfim, gente, é isso. Tá entregue o nosso pré-jogo. Comenta aqui embaixo qual placar você acha que vai ser a partida, por onde que você vai assistir, de onde que você tá falando, que aí depois a gente dá uma olhada pra ver se alguém acertou o placar. Beleza? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.